Fala pessoal, estamos ao vivo para mais uma live de aquecimento para a nossa Semana Oracle Database. Então se prepare que de 9 a 15 de novembro vai rolar realmente esse evento inédito, onde a gente vai trazer o que tem de mais novo sobre o banco de dados número 1 do mundo, que é o banco de dados Oracle, tá? Então se preparem realmente que vai ser um evento incrível, diferente de tudo que você já viu que a DBOCM já produziu, tá? Se você já participou de algum workshop da DBOCM, cara, se prepare que essa Semana Oracle Database vai ser incrível. Tô vendo aí, ó, que o futuro DBA entrou aí, show de bola, meu irmão. Seja bem-vindo aí à nossa live. Pessoal, quem não está cadastrado ainda, clica aqui no link na bio, se cadastra. Para a galera que está aqui no YouTube, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, vou deixar aqui no chat, tá? O link para você se cadastrar na Semana Oracle Database. O que é importante que você entenda desse evento, tá? Se você vier acompanhado, cara, as chances de você ter sucesso nesse evento é muito maior, tá? Uma coisa é você estar indo sozinho numa direção, outra coisa é você estar indo realmente com pessoas que você confia, que você conhece, para que você consiga realmente estar interagindo sobre os assuntos, tá? Então se inscreva na Semana Oracle Database, que vai ser um evento inédito. E aí a gente está trazendo realmente essas lives para poder realmente fazer um aquecimento, para que você chegue mais preparado para esse evento, tá? Vai ser um evento realmente bem incrível, exclusivo, trazendo realmente muitas novidades, tá? Para que você consiga ver na prática, tá? E dessa vez eu trouxe um tema para essa live, que é um tema que foi uma pergunta que me fizeram recentemente, tá? Perguntando sobre, na minha opinião, por que o Oracle é melhor, tá? E é um dos motivos que eu realmente quero trazer para você essa clareza, até por que você deve dar uma atenção especial para o Oracle Database. Por que você poderia estar estudando o Oracle, tá? E eu quero realmente estar aprofundando um pouco mais nesse assunto para que a gente consiga te ajudar. Pessoal, avisos importantes, tá? Todos os dias, às 10 horas da manhã, a gente está fazendo as lives de aquecimento, lives mais técnicas da Jornada DBA. O que são essas lives? São lives realmente mais técnicas, onde eu compartilho minha tela e realmente a gente consegue estar te mostrando aí conteúdos práticos para que você chegue mais preparado na Semana Oracle Database, tá? Através desses conteúdos, cara, você vai ver basicamente, a primeira aula a gente falou sobre a arquitetura do banco de dados Oracle, como que o Oracle funciona, como que realmente você consegue estar entendendo mais sobre a arquitetura do Oracle Database. E na aula de hoje, foi a segunda live, eu pude falar um pouquinho aí sobre gerenciamento de usuários, roles e privilégios, tá? Como que você gerencia isso dentro do Oracle Database, tá? Então são temas aí fundamentais que você precisa realmente ter esses conhecimentos para estar participando da Semana Oracle Database, tá? Se você não assistiu, cara, me chama aqui no inbox, tá? Para que você realmente consiga ter acesso ao replay dessas lives da Jornada DBA, que são 14 lives de aquecimento, então todos os dias a gente vai estar fazendo essas aulas para que a gente consiga trazer esses temas aí, para que você realmente consiga estar colocando a mão na massa. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Na minha opinião, por que o Oracle é melhor? Acho que é bem interessante a gente poder discutir um pouquinho sobre esse tema, para que a gente consiga realmente mostrar aí para vocês por que eu considero realmente que o Oracle tem um grande diferencial sobre os bancos de dados do mercado. Primeiro, eu acho que o melhor banco de dados, uma coisa que eu já vi outros profissionais falando isso, que eu concordo bastante, tá? Que o melhor banco é aquele que te atende, tá? Então, se o banco de dados está atendendo a sua necessidade, cara, esse realmente vai ser o melhor para a sua situação, tá? Então, eu não acredito muito nessa questão de, cara, clubismo, de, pô, o banco que eu trabalho é o melhor de todos. Eu, particularmente, realmente decidi focar minha carreira toda, mais de 14 anos realmente focados em banco de dados Oracle, porque eu vi que existiam mais oportunidades, tá? Essa que é a grande verdade. A gente sabe que o DBA Oracle, há muitos anos, ele é um cargo que realmente ele tem excelentes salários, excelentes oportunidades, e hoje, em 2020, a gente consegue visualizar isso. A gente consegue visualizar que realmente o DBA Oracle, ele é um cara que tem que estar atualizado com muita coisa, inclusive com cloud, que já é uma realidade, tá? Mas é um cara que está administrando ali o coração das empresas, o que as empresas têm de mais importante, que é realmente estar administrando o banco de dados. Então, independente se você está no ambiente on-premise, se está no ambiente cloud, cara, o banco de dados é fundamental para que você realmente consiga entender, para que você realmente consiga dominar esse banco de dados, que ele tem muitos diferenciais que a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto, que é deixar claro, o melhor banco de dados é aquele que te atende, tá? Não existe essa de, pô,
só o Oracle que vai ter que existir em todos os clientes. Não, cara, às vezes vai ter um banco lá, cara, que não vai fazer sentido você pagar a licença para utilizar o Oracle, tá? Então a gente tem que realmente entender as necessidades, tá? Eu preferi realmente focar no Oracle e focar realmente em ambientes maiores, tá? Então essa foi uma escolha profissional minha, e a gente sabe que, de acordo com essa escolha, a gente consegue realmente ter um excelente mercado para poder trabalhar, tá? Mas as minhas opiniões, realmente, elas são baseadas em fatos, né? Eu não tiro nenhuma opinião, realmente, da minha cabeça de forma avulsa, tá? Então, para eu poder realmente ter uma opinião sobre alguma coisa, eu tenho que realmente ter algumas bases, alguns fundamentos, tá? E a primeira base que eu tive aí durante muito tempo, né, foi logo no meu primeiro emprego, eu consegui identificar que comecei a fazer estágio em um grande cliente de siderurgia, onde lá dentro a gente conseguiria ver, assim, vários bancos de dados, né? E a grande parte, né, dos bancos que existiam lá eram Oracle, tá? E de acordo com isso eu comecei a ver realmente que, opa, o Oracle está se destacando realmente pelo ambiente que eu estou visualizando, né? E na empresa que eu trabalhava na Quasar Consultoria e Sistemas, era uma empresa de consultoria que prestava para empresa serviço para várias empresas, né? E a própria dona da empresa, ela tinha essa iniciativa, né, de realmente sempre elogiar os bancos de dados Oracle. E os meus líderes técnicos que eu tinha em volta, na época, sempre falavam do banco de dados Oracle como um banco diferenciado, né? Por algumas características, né, leitura consistente, a gente conseguiria ver em 2006 algumas características que o Oracle tinha que outros bancos de dados não tinham, tá? Então aí a gente começa já a identificar alguns diferenciais, alguns pontos realmente que se destacavam do Oracle Database, né? Mas, de fato, quando a gente está falando de banco de dados Oracle, existe um ranking da DB Engines, tá? Que é um portal, dbengines.com, que você pode aí acessar no Google e visualizar, que é um ranking que ele analisa mensalmente aí diversos aspectos, né? E, inclusive, nesses aspectos, a gente consegue realmente visualizar aspectos como, assim, qual que é o banco de dados mais buscado nos sites de busca, como o Google, qual que é o banco de dados mais mencionado nos perfis profissionais, como no LinkedIn, como buscas do Google Trends, qual banco de dados tem mais vagas disponíveis no mercado. Em cima dessas análises, a gente consegue visualizar que o Oracle ele realmente se destaca, tá? Inclusive com excelentes salários, com salários realmente bem diferenciados, tá? Então, esse é um dos motivos aí que realmente confirmam todo esse burburinho que eu escuto há anos, né, sobre Oracle, né? E aí foi realmente lá no início eu já decidi escolher por realmente ter visto que a hora de um DBA Oracle era uma hora bem interessante, mas não foi nem só pela grana, né? Foi realmente por eu ver realmente um banco de dados que eu me apaixonei de primeira e realmente vi que existiam realmente. Era uma tecnologia que eu gostava de me aprofundar, que tinha realmente uma profundidade muito grande, tá? E aí, pessoal, mas o Oracle tem algumas particularidades, né? A gente sabe que o Oracle ele tem um licenciamento que ele é caro, tá? Então, existem alguns bancos de dados que são gratuitos, outros não, tá? Mas se está falando de grandes ambientes, ambientes enterprise, cara, que precisam de mais performance, cara, normalmente o Oracle é difícil você bater um banco de dados Oracle, tá? Se ele estiver bem configurado, se ele estiver realmente bem administrado, se ele estiver dentro das boas práticas, cara, normalmente o Oracle vai realmente ter uma performance excelente, tá? E é claro, quando a gente está falando de um banco de uma complexidade maior, quando a gente está falando de um banco de dados que tem uma profundidade maior, cara, você vai ter mais botões para apertar no Oracle. Então, se a gente for comparar, assim, do Oracle com o SQL Server, por exemplo, o SQL Server é um banco de dados que, normalmente, se eu não me engano, o licenciamento é mais barato, é mais fácil de mexer por conta do Windows, ele tem toda uma interface gráfica, etc. Tá? E o Oracle em si, a arquitetura do Oracle Database, a gente sabe que é uma arquitetura realmente um pouco mais complexa, onde a gente realmente tem mais botões para apertar, a gente realmente tem mais ajustes a serem feitos. Ele tem um nível de complexidade maior, tá? Então, por isso, realmente, ele faz com que em grandes ambientes a gente consiga realmente se destacar, a gente consiga realmente trazer mais resultados, tá? Então, esses são pontos importantes. E quando a gente está falando de performance, cara, é muito importante a gente pensar no Oracle Database como um ponto interessantíssimo, né? Eu já tive a oportunidade de estar trabalhando dentro da Oracle durante 6 anos,
E nesse período que eu tive trabalhando dentro da Oracle, eu já tive a oportunidade de estar atuando em projetos onde a gente visualizava aí bancos com mais de 400 teras, tá? Então a gente consegue visualizar, assim, que ambientes grandes, de fato, confiam na Oracle, tá? Então realmente utilizam o banco de dados Oracle. Então são pontos realmente para a gente analisar. E por que eu tomo a minha opinião, né, é que o Oracle é melhor, né? Eu acho que, primeiro, é muito importante a gente pensar, assim, que todas as opiniões que são formadas, né, claro que a gente tem uma influência por aquilo que está na nossa volta, né, mas são formadas realmente com bases em estudos, com bases realmente em dados, tá? Então, se você não é importante que você realmente, sempre quando você for tomar for criar realmente um conceito sobre aquilo, né, ter uma opinião formada sobre aquilo, que você realmente pesquise, que você estude antes, tá? E desde a época de 2006, quando eu comecei, realmente eu sempre verifiquei que o Oracle Database tinha um destaque muito grande. E até hoje a gente consegue visualizar de fato que o banco de dados Oracle ele tem um destaque muito grande na área de tecnologia. E, de fato, quando se fala de performance, quando se fala de grandes ambientes, tem a questão do custo, que o licenciamento realmente é caro. Muitas vezes, quando você está num ambiente, por exemplo, de Exadata, que é um hardware específico para rodar banco de dados Oracle, muitas vezes o licenciamento ele é mais caro do que o hardware, tá? Então, são pontos realmente que a gente sabe que uma solução, muitas vezes, boa, ela vai ter um custo, né? Então, existem realmente alguns critérios que devem ser analisados, tá? O Sanches colocou aqui uma pergunta, o Rafael, vamos lá, tem interfaces mais amigáveis para o usuário? Com certeza, cara, o Oracle não é só aquela tela preta, tá? A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso dentro da semana Oracle Database, que vai ser um evento inédito que a gente vai fazer. Inclusive, a gente vai mostrar sobre as ferramentas, tá? Muitas vezes, o pessoal fica muito preocupado aí sobre interfaces, né? De você acessar o banco de dados Oracle se é aquela tela preta, né? E se assusta com aquela tela preta. Mas o Oracle, de fato, não é só aquela tela preta, tá? Você pode conectar no banco de dados Oracle utilizando, por exemplo, o SQL Developer, que é uma ferramenta free, que você conecta uma interface via Java, que lá você pode fazer as consultas, as queries, mas lá você tem vários botões para você apertar, extrair alguns relatórios do seu banco de dados, tá? Então, você tem sim interfaces mais amigáveis, várias ferramentas, tá? Então, você tem o Enterprise Manager, por exemplo, que é uma interface via web, você pode gerenciar o seu banco de dados via console, via parte gráfica, via web, tá? E navegar e sair clicando. Tem ferramentas via Java, você pode chamar o DBCA para a criação de um banco, para a configuração de um banco. Você pode chamar o DBA para upgrades, tá? Então, são ferramentas importantes. E nós temos aí diversos utilitários, diversas ferramentas que a gente vai estar mostrando dentro da Semana Oracle Database. Cara, se você tem essa visão de quer ter mais interfaces amigáveis para você acessar o Oracle Database, cara, é muito importante que você participe da Semana Oracle Database. Clica aqui no link na bio, se cadastra, que vai ser realmente um evento incrível. Beleza? Vamos lá. Por que falam que o Java não é seguro para fazer banco de dados? Cara, não conheço essa afirmação, tá? O Java é da própria Oracle, tá? Realmente teria que ter uma referência melhor aí, de um aprofundamento de onde você viu isso, tá? Se você puder até compartilhar comigo aqui no inbox, me manda o link. Realmente eu não tenho essa informação. Já atuei em vários projetos, tá? Com Java e Oracle Database. Eu acho que o grande problema quando a gente fala de segurança, tá? É muitas vezes fazer uma aplicação que ela não está realmente seguindo as boas práticas. Muitas vezes uma aplicação que seus usuários têm privilégio demais. Hoje a gente fez uma aula mais cedo sobre essa parte de usuários e privilégios, tá? E a gente sabe que muitas aplicações, muitas vezes, elas não são seguras porque não foi desenvolvido de uma forma segura, tá? Então, sempre é importante a gente pensar realmente nessa questão da segurança das aplicações, e aí depende muito de quem está desenvolvendo a aplicação, sendo em Java, sendo em qualquer plataforma que seja, tá? O Rafael, precisa dominar o Java? Cara, para você ser um administrador de banco de dados, né? Para você ser um DBA de fato, você não precisa dominar o Java. Não tem essa necessidade, tá? É bom você ter uma noção sobre algumas linguagens de programação, de como que a aplicação se conecta no banco de dados, tá? Que pode ser uma aplicação Java, mas, cara, você não tem essa necessidade de dominar, tá?
uma noção básica é o necessário para você estar atuando como administrador de banco de dados. A Oracle tem banco de dados que captam dados do Google Forms? Cara, boa pergunta, tá? Boa pergunta. A Oracle tem banco de dados. A pergunta realmente está um pouco confusa, cara. Cara, não sei se daria para fazer uma integração, tá? Mas normalmente, cara, quando a gente está falando de banco de dados, você está falando de banco de dados relacional, né? A gente está falando realmente de um ambiente onde você consiga armazenar os dados das aplicações. O Google Forms é uma plataforma, é uma interface bem amigável, simplesmente para você extrair ali algumas perguntas, né? Alguns formulários, tá? Então, não vejo nem tanta utilidade de você integrar isso com banco de dados, tá? E da hora para fazer um tipo de integração nesse sentido, tá? Então, normalmente, é interessante você entender aquele conceito de banco de dados relacional para você trabalhar com o Oracle Database. Mas, cara, se você quer aprofundar sobre o banco de dados Oracle, participe da Semana Oracle Database, que vai ser realmente um evento inédito, um evento incrível aí, para poder levar sua carreira para o próximo nível. Beleza? Show de bola. Pessoal, então, na minha opinião, o que eu penso, assim, né, sobre o banco de dados Oracle? Por que o Oracle é melhor, né? Primeiro, pelo mercado, o que o mercado está dizendo, né? Então, o que o mercado pede, né? O que o mercado mais utiliza? Onde tem mais vagas, né? Então, em cima dessas informações que realmente eu consigo tirar as minhas conclusões, tá? Então, eu acho que o melhor banco de dados, basicamente, é aquele que te atende, tá? Então, muitas vezes, vai ser um projeto que não faz sentido você adquirir licenças para poder realmente comprar o banco de dados Oracle, mas eu te falo que, normalmente, em grandes ambientes, se você está pensando em ter uma carreira aí focada em administrar banco de dados, cara, seja uma excelente opção você pensar em realmente utilizar o banco de dados Oracle, que, sem dúvidas, é um banco de dados que se destaca muito nesse mercado. Então, no ranking da DB Giants, desde 2013, se eu não me engano, você vê a Oracle como líder absoluta desse mercado de banco. Em segundo vem o MySQL, depois vem o SQL Server, onde a gente realmente consegue visualizar exatamente por ser mais buscado no Google, ter mais vagas disponíveis no mercado. Quando a gente fala de grandes ambientes, cara, utiliza a Oracle. Essa que é a grande verdade. Então, são pontos realmente que a gente precisa sempre estar atento, precisa sempre estar analisando, que o Oracle realmente é o grande player desse mercado de banco de dados, tá? Então, existe várias rixas aí com o SQL Server, com outros bancos de dados, mas eu acho que nem se aplica, né? Acho que alguns ambientes realmente... A gente sabe que a área de tecnologia tem uma flexibilidade muito grande, tem muitas áreas, existem muitas oportunidades, e eu acho que cada um vai ter que se adaptar realmente àquela realidade que está aparecendo para você. Mas se você realmente quer ter uma carreira promissora com banco de dados número 1 do mundo, de acordo com diversos estudos, né? Tem estudos até que falam que no Brasil em si, o Oracle também é mais utilizado à frente do SQL Server. No mundo em si, o ranking da DB Engines mostra isso claramente, tá? É importante você realmente pensar e que o Oracle realmente tem um destaque muito grande. Ele tem recursos incríveis para grandes ambientes. Ele tem níveis de segurança aí fundamentais, tá? Então, quando a gente está falando a nível de segurança de banco de dados, cara, você tem nível de criptografia, você tem nível de segurança de dados. Eu acho que muitas vezes o que falta é o conhecimento para utilizar o Oracle da forma adequada, tá? Então, quando você fala que o banco de dados Oracle não é seguro para uma aplicação específica, cara, muitas vezes falta o conhecimento para poder aplicar dentro daquele contexto, para que você realmente consiga utilizar o banco de dados da forma correta. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu queria deixar aí a minha opinião, por que o Oracle é melhor, tá? Realmente foi o banco de dados que eu resolvi focar durante os últimos 14 anos, onde a gente tem conseguido realmente ter excelentes resultados, atuar em grandes projetos em toda a América Latina. E o nosso objetivo é realmente estar compartilhando aqui com vocês, nessas lives, conteúdos que sejam aplicáveis para que você consiga entender um pouco mais sobre esse universo de Oracle Database, que é um universo incrível, é um universo onde realmente tem muitas oportunidades e que faltam profissionais qualificados. Se você quer realmente abraçar essas oportunidades, se cadastre na Semana Oracle Database de 9 a 15 de novembro, onde a gente vai conseguir realmente estar te mostrando aí como que você pode dominar o banco de dados número 1 do mundo, como que você pode tirar certificações Oracle, como que você realmente pode estar à frente de grandes projetos de Oracle, como que você realmente pode estar realmente dominando esse universo de banco de dados que a gente sabe que tem muitas oportunidades, beleza? Então aí fica o meu convite, se você está aqui no Instagram, clica no link na bio, se você está no YouTube, no Facebook, eu estou deixando aqui na descrição
o link para você se cadastrar. Lembre sempre de levar 3 amigos, porque uma coisa é você estar sozinho, cara. Se você trouxer 3 amigos, cara, o seu desempenho vai ser bem melhor. Você vai poder interagir, vai poder trocar informações, vai poder realmente estar discutindo aí informações em cima dos desafios práticos. Essa semana, na Oracle Database, a gente vai fazer desafios práticos e aplicáveis para que você realmente consiga levar a sua carreira para o próximo nível, beleza? Então, fiquem ligados, que realmente vai ser um evento diferente de tudo que a DBA-OCM já fez, para que a gente consiga te ajudar a levar a sua carreira para o próximo nível, beleza? Espero que possa ter respondido as dúvidas aí que surgiram no chat, tá? Fiquem ligados que amanhã vai rolar mais lives aqui no canal da DBA-OCM para que a gente consiga te ajudar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação. Lembrando, esse podcast ele vai estar disponível em todas as plataformas, tá? No Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Podcast Addict. Então vá lá e se inscreva no nosso podcast para que você consiga também consumir essa experiência em áudio, beleza? Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu!